Olá pessoal, bem-vindo ao canal Ambiente da Elétrica. Nesse vídeo eu vou ensinar como dimensionar os cabos elétricos de um circuito da maneira correta. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou falar vai fazer você sair na frente de muitos eletricistas que não sabem disso. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo e deixe um like se você gostar do vídeo. Os condutores de uma instalação elétrica podem ser dimensionados através do limite de queda de tensão ou limite de condução de corrente. Nesse vídeo, eu vou mostrar como fazer o dimensionamento através do limite de condução de corrente, pois vou levar em consideração que o cabo que alimenta a carga está a uma distância curta. Então podemos desprezar o limite de queda de tensão. Mas tem vídeo aqui no canal que eu falo como calcular o cabo, utilizando o limite de queda de tensão. Vou deixar no card aqui em cima, passa lá e dá uma conferida. Esse vídeo está bem legal. Então vamos lá, pessoal. Essa é a tabela 47 e ela nos mostra a seção mínima dos condutores para circuito de iluminação e circuito de força, de acordo com o material, que no nosso caso aqui é o cobre. Então, para circuito de iluminação, a seção mínima deve ser o condutor de 1,5 mm². E para o circuito de força, que já são circuitos de tomadas, por exemplo, a seção mínima deve ser 2,5 mm². Vendo essa tabela, muita gente pode pensar que todo circuito de iluminação é cabo de 1,5 mm² e todo circuito de tomada é cabo de 2,5 mm². Mas essas são seções mínimas, ou seja, para circuito de iluminação, a seção do cabo não pode ser inferior a 1,5 mm². E para circuito de tomada, a seção do cabo não pode ser inferior a 2,5 mm². Para saber realmente qual deve ser a seção correta dos cabos, devemos levar em consideração outros critérios, que são a corrente IB, também conhecida como corrente de projeto, que é a corrente do circuito elétrico, o método de instalação dos cabos, a quantidade de cabos por circuito, o tipo de isolação e a temperatura máxima que o cabo suporta, a temperatura ambiente e a quantidade de cabos que passam dentro de um mesmo eletroduto. Então, pessoal, vamos dimensionar o condutor para a seguinte situação. Você chega na casa de um cliente para fazer o serviço. Qual é o serviço? Ele quer instalar um forno elétrico de 4.500 watts em sua residência. A tensão é de 220 volts. No eletroduto por onde vai passar esse circuito do forno elétrico, passam mais dois circuitos. E como é um lugar mais quente, a temperatura ambiente é de 35 graus. Aí ele quer saber qual cabo deve comprar para esse circuito do forno elétrico. O primeiro passo é calcular a corrente elétrica desse circuito. Para calcular a corrente elétrica desse circuito, vamos usar a fórmula I é igual a P dividido por V. I é a corrente elétrica, também conhecido como corrente de projeto. Então, se pegarmos I é igual a 4.500 watts, dividirmos por 220 volts, a corrente do nosso circuito é de 20,45 amperes. O segundo passo é saber qual é o método de instalação. Nesse caso, nós vamos considerar que o cabo irá passar dentro de um eletroduto embutido em alvenaria. A tabela 33 da norma NBR 5410 mostra os métodos de instalação. Ela é uma tabela bem maior, só que eu tirei só a parte que nos interessa. Então, o nosso método de instalação, o número dele é o número 7. Aí nós temos um esquema ilustrativo. A descrição: condutores isolados ou cabos unipolares em eletrodutos de seção circular embutido em alvenaria. E o método de referência é o B1. O terceiro passo é identificar a quantidade de cabos por circuito, que nada mais é do que o número de condutores carregados. Mas o que significa condutores carregados? Condutores carregados são condutores que circulam corrente neles. A fase e o neutro são condutores carregados, porque passam corrente por eles. Já o terra não é,
pois em situações normais não passa corrente nele. A tabela 46 fala a respeito do número de condutores carregados a ser considerado em função do tipo de circuito. Então, nós temos aí circuito monofásico a 2 condutores, são 2 condutores carregados. Nós temos aí circuitos monofásicos a 3 condutores, 2 condutores carregados. Circuitos bifásicos, que são 2 fases sem neutro, são 2 condutores carregados. Circuito 2 fases com neutro, 3 condutores carregados. Circuitos trifásicos sem neutro, 3 condutores carregados. Circuitos trifásicos com neutro, 3 ou 4 condutores carregados. No nosso caso, vão ser 2 fases sem neutro. Então, o número de condutores carregados serão 2. 2 condutores carregados. O quarto passo é conhecer o tipo de isolação e a temperatura máxima que o cabo suporta. Nós vamos usar um cabo com isolação PVC, que é o tipo de isolação mais utilizada nos cabos para instalações elétricas residenciais. É mais barato e atende às exigências da norma NBR 5410. Esse cabo suporta uma temperatura máxima de 70 graus. Com base em todas as informações que encontramos até agora, vamos consultar a tabela 36 da norma NBR 5410. Aqui nós temos a tabela 36. Na coluna da esquerda, nós temos as seções nominais em milímetros quadrados dos condutores. E nas colunas da direita, nós temos quanto que cada condutor, que cada cabo consegue conduzir de corrente elétrica, dependendo do método de referência, da maneira como ele foi instalado, do número de condutores carregados, se é 2 ou se é 3, e do material, que no nosso caso é o cobre. Então, nosso método de referência foi o B1. O número de condutores carregados foram 2. E de acordo com a corrente que nós calculamos, que foi de 20,45 amperes, o condutor ideal seria esse, que conduz uma corrente de 24 amperes, que no caso é o condutor, é o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Se fôssemos levar em consideração só a corrente que nós calculamos, esse condutor seria o ideal, mas nós temos que levar em consideração também os fatores de correção. O quinto passo é calcular os fatores de correção. Nós vamos usar o fator de correção para temperatura ambiente referente a 35 graus, que foi a temperatura informada. Vamos usar também o fator de correção referente à quantidade de circuitos que passam dentro de um mesmo eletroduto. De acordo com o que foi informado, além do circuito do forno elétrico, passam mais 2 circuitos. Então, são 3 circuitos que passam dentro do mesmo eletroduto. Por que é importante levar em consideração esses fatores de correção? Porque a temperatura influencia diretamente na capacidade de condução de corrente dos condutores. O que isso quer dizer? Que quanto maior for a temperatura, menor será a capacidade do cabo de conduzir corrente elétrica. Na tabela 40, nós temos os fatores de correção variando de acordo com a temperatura ambiente e com o tipo de isolação do cabo. Nosso cabo tem isolação de PVC e ele está a uma temperatura de 35 graus. O fator de correção para ele é 0,94. Na tabela 42, nós temos os fatores de correção que variam de acordo com o número de circuitos ou cabos multipolares dentro de um mesmo eletroduto. Nós temos 3 circuitos passando dentro de um mesmo eletroduto. O nosso fator de correção é 0,7. Como são 2 fatores de correção, nós temos que fazer a multiplicação para encontrar o fator de correção total. Então, o fator de correção vai ser igual a 0,94 vezes 0,7. O nosso fator de correção vai ser igual a 0,658. Depois disso, nós temos que pegar esse fator de correção que nós encontramos e multiplicar pela capacidade de condução de corrente do nosso cabo de 2,5 milímetros quadrados, que no caso era 24 amperes. Então, IZ vai ser igual a 24 vezes 0,658. IZ
vai ser igual a 15,79 amperes. Como eu falei, a temperatura influencia e muito na capacidade de condução de corrente dos cabos. Vocês viram que o cabo de 2,5 milímetros quadrados poderia conduzir até 24 amperes, de acordo com a tabela 36. Mas, ao aplicar os fatores de correção, a sua capacidade de condução diminuiu para 15 amperes. Então, esse cabo não pode ser usado, porque a corrente do circuito é de 20 amperes. Então, o que pode ser feito para resolver essa situação? Vamos ver qual o próximo cabo na tabela 36 e aplicar novamente os fatores de correção. Voltando aqui na tabela 36, com o método de referência B1, número de condutores carregados 2, o próximo cabo seria um cabo capaz de conduzir uma corrente de 32 amperes. Esse cabo é o cabo de 4 milímetros. Aplicando novamente os fatores de correção, nós já sabemos que o fator de correção é igual a 0,658. Então, IZ vai ser igual a 32 amperes, que é a corrente que o cabo de 4 milímetros consegue conduzir em situações normais. Mas levando em consideração o fator de correção, vai ficar IZ é igual a 32 vezes 0,658. IZ vai ser igual a 21,05 amperes. Então, essa é a corrente que o cabo de 4 milímetros consegue conduzir, levando em conta esse fator de correção. Agora sim, resolvido o problema. Como a corrente do circuito é 20 amperes, o cabo de 4 milímetros quadrados é o correto para ser utilizado nessa situação, pois ele conseguirá conduzir uma corrente de 21 amperes. Vocês viram, pessoal, como é importante considerar os fatores de correção. Imagina só, se fosse instalado o cabo de 2,5 milímetros quadrados. Provavelmente, no início iria funcionar, mas devido ao aquecimento, teria um desperdício de energia e, consequentemente, um aumento no consumo da energia elétrica, ou seja, uma conta de luz mais cara. E com o passar do tempo, aí sim, devido a esse aquecimento constante, os cabos poderiam derreter e, dependendo da situação, até pegar fogo na residência. Por isso, eu considero o dimensionamento dos condutores uma das partes mais importantes na instalação elétrica. O vídeo de hoje é isso, pessoal. O cabo dimensionado de acordo com as condições estabelecidas foi o de 4 milímetros quadrados, pois ele consegue conduzir a corrente elétrica do circuito. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para vocês estarem acessando. É um material completo que eu desenvolvi para ajudar qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma experiência na área, a se tornar um eletricista completo. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e muito obrigado por ter assistido até o final.